Hoje, hoje é o segundo dia desses ensinamentos. Eu sou um praticante dos ensinamentos do Buda, e um seguidor do Buda, ou seja, um monge que segue os ensinamentos do Buda, que segue a tradição do Vinaya, que foi introduzida no Tibete pelo grande abate Shantarakshita. Essa tradição do Vinaya, introduzida no Tibete, existe também na China, que tem a tradição de Dharmagupta. Então, tem essas duas diferenças. O Vinaya, que foi introduzido no Tibete pelo mestre Shantarakshita, e o que foi introduzido na China pelo Dharmagupta. Mas os preceitos a maioria são todos iguais, com pequenas diferenças. Entre os seguidores dos ensinamentos de Buda, eu mesmo sou um seguidor do ensinamento de Buda, e vocês tradicionalmente pertencem a países budistas, e mesmo que entre vocês tenha algumas pessoas que não são budistas, mas são interessados no budismo, e eu faço geralmente no início uma introdução geral sobre o budismo, e essa é a minha contribuição para servir os ensinamentos do Buda. Os ensinamentos do Buda nos ensinam que nós devemos disciplinar, dominar, subjugar nossa mente. Esse os ensinamentos principal que Buda nos deixou. Eu também, do meu ponto de vista, eu digo que todas as tradições religiosas foram criadas para implementar a nossa higiene mental. Mesmo que no sistema médico existe alguns ajuda na parte para implementar, ajudar as partes emocionais da mente, mas em geral as emoções negativas da mente não podem ser eliminadas através de medicinas. O que nós devemos fazer é mudar a maneira de pensar. Todas as tradições, as maiores religiões do mundo conduz a mesma mensagem de amor e compaixão. Existe uma diferença nas técnicas entre elas. Por exemplo, no cristianismo, eles dizem que todos nós somos criados por Deus. E por isso que nós devemos, os seguidores do cristianismo devem pregar a Deus, que deve encontrar os meios para dominar propriamente através da crença em Deus. Aqui na Índia, antes que o Buda chegasse, já existia a tradição de estudar sobre a mente e as emoções. Por mais de 3.000 anos, antes do aparecimento de Buda. Essa tradição de estudar a mente e as emoções já existia aqui. E sobre não prejudicar os outros, o fator mais principal é a karuna, a compaixão. E essas tradições já existiam aqui na Índia há mais de 3.000 anos. E Buda seguiu essa tradição que chegou até ele, de compaixão. E ele também praticou a karuna, ou compaixão.
Juntamente com isso, quando ele teve mais discípulos, de acordo com as predições mentais de cada um dos discípulos, o Buda deu os ensinamentos a eles. Dentro desses ensinamentos de Buda, tem os ensinamentos para os Sheravakas, os ouvintes, os realizadores autoritários e os Bodhis. Isso é a base dos ensinamentos de acordo com a predisposição mental de cada um discípulo. Naquele tempo, o Buda do tempo não se falava de Hinayana e Mahayana. Se falava do Sheravakayana, do Pratyakayana e Bodhisattvayana. Os ensinamentos de Budas foram nos deixados para mostrar-nos a maneira de como podemos subjugar a nossa mente. É por isso que os ensinamentos de Buda é diferente de outros ensinamentos baseados nas suas acessões filosóficas. Eu sou um seguidor de Buda em geral, mas particularmente aquele da tradição de Nalanda. A tradição da Nalanda, como já sabemos, enfatiza a importância de analisar os ensinamentos de Buda. O mestre Nagarjuna enfatizou o uso da lógica, do raciocínio lógico e a epistemologia para investigar os ensinamentos de Buda. E, similarmente, os mestres Dhammakirti e outros. Para transformar a nossa mente, usando os ensinamentos de Buda, nós devemos usar a nossa inteligência, as nossas faculdades mentais. E isso é uma única forma dos ensinamentos de Buda. Isso é único aos ensinamentos de Buda. Eu estudei os ensinamentos de Nagarjuna, refleti e meditei sobre esses. Existem diferentes técnicas dos ensinamentos de Buda, mas principalmente, como um todo, os ensinamentos de Buda foram ensinados para nós, para transformarmos a nossa mente. Aqui no budismo não se fala de converter as pessoas, mas no Ocidente, como eles têm as próprias tradições religiosas, e por isso que nós devemos ser muito cuidadosos em propagar os ensinamentos de Buda para não cair na parte da conversão. Por exemplo, nos países budistas, se outras pessoas chegam tentando converter os budistas, nós ficamos inconfortáveis. Em outros países onde existem outras religiões, eles ensinam a autodisciplina, o contentamento e assim por diante, e nós devemos respeitá-los. Respeitar essas tradições. É muito importante que exista harmonia entre as religiões. É uma coisa muito triste que entre as religiões, para defender os seus próprios princípios, existem brigas, mortes. É muito triste. É triste usar as religiões para defender os seus próprios interesses. E é por isso que é muito importante tentarmos manter a harmonia entre as religiões. Aqui nós somos tradicionalmente nós somos budistas, seguidores de Budas, e eu sou muito feliz de ter essa oportunidade de ministrar esses ensinamentos.
E nós vamos terminar a explicação das 37 práticas do Bodhisattva e os três principais aspectos, os três principais aspectos do caminho, mas principalmente eu quero dar uma visão geral do budismo. Todos nós, os chineses, japonês muitos de nós recitamos o Sutra do Coração, a essência da o Sutra da Essência da Perfeição da Sabedoria Transcendentes. O Buda disse que também os 5 agregados devem ser vistos como faltosos de inerente existente. Essa palavra parece que não existe na língua chinesa. E eu perguntei a alguém para controlar o que o sânscrito no sânscrito diz sobre isso. E eles me disseram que sim, que existe essa palavra em sânscrito. Os 5 agregados também são vazios de existência inerentes, e sobre isso, no primeiro giro da roda do Dharma, me parece que Buda ensinou também, mencionou sobre a ausência de identidade intrínseca do indivíduo. E, no segundo giro da roda do Dharma, o Buda não só ensinou a ausência de existência de entidade intrínseca do indivíduo, mas também ensinou a ausência de entidade intrínseca dos fenômenos. A base para a designação das pessoas são os agregados, que são vazios de existência inerente. Sua Santidade perguntou aos vietnamitas que existem essas palavras. Então, recapitulando, no primeiro giro ele falou sobre a ausência de identidade extrínseca do indivíduo no segundo giro, ele ensinou, além disso, a ausência de entidade intrínseca dos fenômenos. Então, esses agregados psicofísicos formam a base da designação do indivíduo. Assim como um indivíduo deve ser visto como vazio de existência inerente, então os agregados também devem ser vistos como vazios de existência inerentes. Então, essa palavra tem o significado que ambos são vazios de existência intrínseca. Isso é o que eu encontrei quando eu li e analisei e perguntei a alguém que entendia sânscrito. Eu entendi profundamente sobre essa ausência de entidade intrínseca. Aqueles que recitam o Sutra do Coração em Vietnã, chinês e outros países, vocês têm que investigar se existe essa palavra que indica a ausência de entidade intrínseca dos agregados. Se não existir a ausência de entidade intrínseca dos agregados, vocês têm que inserir essa parte, porque existe em sânscrito. Todas as religiões que existem no mundo são benéficas aos seus adeptos.
É muito importante que vocês sigam as suas próprias religiões, as suas próprias religiões. Nós seguimos a tradição de Nalanda. Em nossa tradição, nós também nós seguimos a tradição de Vinaya, que é a disciplina monástica. E além dessa prática do Vinaya, nós também usamos o uso do raciocínio lógico. As terminologias Hinayana e Mahayana, ou veículo pequeno e veículo grande, não é muito bom. Eu prefiro usar as terminologias em Pali e em sânscrito. É claro que essas duas palavras, Hinayana, Mahayana, nós encontramos essas duas palavras nas escrituras, mas a terminologia Hinayana parece que tem a conotação de inferioridade, e por isso que eu não gosto de usar essa palavra. É por isso que eu prefiro usar a palavra em Pali ou sânscrito. Se como nós somos seguidores dos ensinamentos de Buda, e principalmente da tradição sânscrita, em recitar o Sutra do Coração, então, o que mais eu posso dizer? As quatro nobres verdades que Buda ensinou no primeiro giro da roda do Dharma, eles falam da verdade da cessação. No segundo giro da roda do Dharma, se investiga sobre essa verdade da cessação por meio do raciocínio lógico. É por isso que os ensinamentos do Buda são muito importantes. Como mencionado no contínuo sublime de Maitreya, o Mahayana Uttara Tantra, que diz que nós temos essa Buda natureza imbuído em nós mesmos. Por isso que as visões errôneas temporais são temporais. Com compreensão no Sutra do Tathagata Garbha, que foi ensinado no terceiro giro da roda, disse que essas contaminações que existem no nosso contínuo mental temporais, e por isso que elas podem ser eliminadas. O Tathagata Sutra descreveu a natureza búdica, referindo-se à luz clara como a natureza da mente. Aquilo que nos previne de alcançar a iluminação são os obscurecimentos cognitivos, que são os potenciais, as impressões deixadas no nosso contínuo mental pelas nossas aflições mentais negativas. E é dito que essas impressões podem ser eliminadas, porque existem os antídotos a essas impressões negativas. E no Sutra do Coração é dito que os Budas dos três tempos, passado, presente e futuro, se tornaram iluminados em base à compreensão profunda da vaziedade. Os Budas do passado se tornaram iluminados porque realizaram diretamente
a vaziedade, e os Budas do presente também se tornam iluminados por meio dessa realização, e assim os futuros Budas. Então, o potencial búdico que nós temos será completamente vivenciado quando nós nos tornaremos um Buda. Nós temos tem vários comprimentos do Sutra da Perfeição da Sabedoria. No Tibete tem um sutra que se chama A Mãe e o Filho. Dizem que a menor versão do Sutra da Perfeição da Sabedoria é a letra A, e essa letra significa negação. E isso que significa que tudo aquilo que nos aparece, eles não aparecem, eles não são assim como ele nos aparece. E depois que Buda baseado nisso, Buda ensinou a verdade do sofrimento, a verdade da origem do sofrimento, a qual ele explicou detalhadamente. Porque isso pode ser esses dois sofrimentos podem ser eliminados. Então Buda explicou isso em detalhe. Por isso que Buda ensinou forma é vaziedade, vaziedade é forma não é nada mais que vaziedade, e vaziedade não é mais nada que a forma. E isso foi ensinado para eliminarmos as emoções negativas imbuídas na nossa mente. Para eliminar essa ignorância que é arraigada em uma visão errônea que as coisas têm uma existência inerente por elas mesmas, autossurgidas. E para isso, Buda ensinou diferentes técnicas para nós eliminarmos essas diferentes emoções destrutivas. Tem várias maneiras como nós podemos fazer divisões dessas emoções negativas, de acordo com como elas foram ensinaram no primeiro, no segundo, no terceiro dia. Isso não é algo que eu estou inventando. No primeiro giro, eles apresentaram as 4 nobres verdades e as 37 práticas para a iluminação. No segundo ensino do giro da roda, ele ensinou a verdade da sensação e a verdade do que conduz a essa sensação. E no terceiro giro, ele ensinou os graus de sutileza que existem na nossa mente, ou seja, ensinou a luz clara subjetiva, ou a natureza búdica. A minha interpretação que Buda ensinou a luz subjetiva clara, a luz clara subjetiva no terceiro giro, porque no segundo giro ele ensinou a luz clara objetiva. Kunulama Rinpoche, ele interpreta como ele disse que Buda ensinou esses 3 giros da roda do Dharma como um caminho de progressão do início
do início ao fim. E o terceiro giro da roda do Dharma, onde ele ensinou a luz clara subjetiva, foi para introduzir os discípulos à prática tântrica. Então, recapitulando, no primeiro giro ele ensinou as 4 nobres verdades e as 37 práticas da iluminação. No segundo giro ele ensinou a luz clara objetiva, ou seja, a natureza da mente, o Sutra da perfeição da sabedoria, que as coisas não têm uma existência independente. E o terceiro giro ele ensinou a luz clara subjetiva para introduzir, conduzir os discípulos às práticas tântricas. Mesmo que os ensinamentos de Asanga e seus seguidores são importantes, como eu falei ontem, como eu mencionei ontem, que mestre Nagarjuna, ou mestre Chandrakirti comenta sobre Nagarjuna que a vaziedade no verso 55 do capítulo 11, por meio da habitação anterior, os indivíduos perceberão a profundidade assustadora da delicadeza explicada. No entanto, outros não entenderão essa percepção, mesmo que tenha estudado muito. Portanto, vendo os ensinamentos de outras tradições como meramente aplicando-se a si mesma, abandone o modo de estudar os tratados de outras tradições e fique contente apenas com isso. E por isso que ele disse que o mestre Vasubandhu e outros não foram capazes de compreender a vaziedade profunda. Eu sempre leio esse livro que é o comentário sobre os escritos de Nagarjuna constantemente. Existem outros textos também, como o Abhisamayalankara e além do Mula Madhyamika Karika, o Mula Madhyamika Avatatara, etc. Mas no Tibete existem esse amplo temas que nós estudamos. É claro que os ensinamentos servem para nós praticar e meditar, mas para que sejamos capazes de meditar corretamente, nós devemos desenvolver o hábito de refletir. E para refletir, nós devemos estudar. Sem estudar, é como uma pessoa que quer subir em uma montanha sem ter mãos. Então, sem estudar, você tentar subir os ensinamentos do Buda é como uma pessoa que tenta subir uma montanha sem mãos. O mestre Gyaltsen Tomé Sampo também escreveu um comentário sobre o sublime contínuo, o contínuo sublime de Maitreya. Ele não só usa a lógica, mas isso mostra a grandeza, a grandeza de suas compreensões. Lama Tsongkhapa disse que
Lamason Kappa disse que, tendo examinado dia e noite, por meio das 4 princípios de raciocínio, o significado de estudo e a compreensão perspicaz que emerge de tal reflexão por banir minhas dúvidas. Eu gostaria de agradecer a todos vocês que têm interesse de escutar os meus ensinamentos nesse período. Alguns de nossos eruditos tibetanos vivem em muitos países e vivem em diferentes países, e eu agradeço e aprecio a vontade dele de ensinar a filosofia e o raciocínio lógico. E vocês também que moram nesses países budistas, vocês não devem só dizer eu quero meditar. O que vocês devem fazer encontrar, compreender o que é aquilo que perturba a nossa paz mental e quais são as diferentes maneiras para alimentar essas perturbanças, esses perturbamentos. E para isso, os textos de Nagarjuna e outros são muito importantes. Por isso que os ensinamentos de Nagarjuna e outros muito mais importantes, muito mais importante dos textos de Asanga e seus seguidores. Sobre os estudos, sobre os textos para estudar, tem os discos de Mula Madhyamika Karika, que é traduzido em tibetano, ou Versos Fundamentais ao Caminho da Meio, e tem o Entra no Caminho do Meio de Chandrakirti e outros textos. E todos esses textos mostram a verdade, a verdadeira, que os ensinamentos de Buda são verdadeiros. E tem também os ensinamentos de Dignata Pranama Samuchaya, conexão. E é muito importante vocês estudarem esse texto. Se vocês existem texto em vietnamês, vocês têm que estudá-los, e se não existe, vocês têm que traduzi-los em vietnamês, na língua vietnamesa. E isso é meu conselho para vocês. E vamos continuar nas 37, com o comentário das 37 práticas do Bodhisattva. Eu não lhe lembro de quem eu recebi esse comentário sobre as 37 práticas do Bodhisattva. Eu olhei nas minhas notas, mas eu não encontrei. O que eu lembro, o que eu acho é que Lati Rinpoche, que eu não recebi ensinamentos dele, mas Yonzi Rinpoche eu recebi ensinamentos dele, e esse texto que eu estou usando, me foi dado por Lati Rinpoche, e então tem uma bênção desses, tem suas bênçãos. Eu ouvi Lati Rinpoche em muitas ocasiões, mas eu não recebi ensinamentos dele. E a última vez que eu ouvi, ele me falou: Sua Santidade, você terá uma vida longa. E ele fez uma estátua de Aryatara, e ele tinha
uma minha foto dela, e uma vez ele teve a visão que do coração de Aryatara, raios emanavam do coração de Aryatara e emergia e dissolvia na minha foto. Então, por isso que ele disse que você, Sua Santidade, você terá uma longa vida. E eu também rezo para que eu tenha uma vida longa. Nós estamos no verso de 24. Todas as formas de sofrimento são como a morte do seu próprio filho no sonho. Então, apegar-se às aparências ilusórias como sendo verdadeiras é muito cansativo. Portanto, ao se deparar com circunstâncias desagradáveis, vê-las como ilusórias é a prática do Bodhisattva. Vou continuando lendo. Quando aqueles que desejam a iluminação doam até mesmo seus corpos, então não há necessidade de mencionar as coisas eternas. Portanto, doar imbuído da generosidade sem esperar retorno ou qualquer fruição kármica é a prática do Bodhisattva. Isso mostra a prática do doar. Verso 26. Sem a disciplina ética não se garante nem mesmo o próprio bem-estar, e nesse caso, qualquer pensamento a beneficiar outras seria absurdo. Portanto, observar a disciplina ética sem a mínima intenção de continuar na existência cíclica é a prática do Bodhisattva. O verso 27, para o Bodhisattva que deseja acumular a riqueza de virtudes meritórios, todos aqueles que prejudicam são como tesouros preciosos. Portanto, cultivar a paciência sem hostilidade para com aqueles é a prática do Bodhisattva. Por isso que nós precisamos dos inimigos nós precisamos dos inimigos para que nos dê a possibilidade de praticarmos a paciência. O verso 28, vendo que os mesmos ouvintes e realizadores solitários que só realizam seu próprio benefício se esforçam tanto como se fosse para apagar um fogo em suas cabeças, então, como esforço entusiástico trabalhar para o bem de todos os seres, a fonte de todas as boas qualidades é a prática do Bodhisattva. O verso 29 entendendo que as emoções perturbadoras são alimentadas por meio da visão profunda vipassana, imbuída pela calma estável chamata, então cultivar a concentração que transcende totalmente as 4 absorções sem forma é a prática do Bodhisattva. Falando dos 4 estados de absorção sem forma, transcender a absorção da forma é o pico onde a mente se permanece na realização absoluta direta da vaziedade. O verso 30, visto que os 5 perfeições sem a sabedoria não pode conduzir a perfeita iluminação. Portanto, juntamente com meus hábeis, cultivar a sabedoria transcendente que não concebe as 3 esferas como reais é a prática do Bodhisattva. A menos que se verifique cuidadosamente para encontrar seus próprios erros, pode parecer que se está praticando o Dharma, mas não, na verdade se está agindo contra este. Portanto, escrutinar-se continuamente e se livrar das falhas sempre que essas aparecem é a prática do Bodhisattva. Se sob a influência das emoções perturbadoras falo das falhas de outros Bodhisattvas, eu mesmo estão em falta. Portanto, não falar das faltas de alguém
entrou no grande veículo, é a prática do Bodhisattva. Ele já leu o verso 33, o verso 34, palavras abusivas perturbam a mente dos outros e causam deterioração na conduta de um Bodhisattva. Portanto, abandonar o uso de palavras abusivas que são desagradáveis para os outros é a prática do Bodhisattva. Ele já leu o verso 35 e o verso 36. Por exemplo, se você cultiva o amor e a afabilidade, isso o ajudará a reduzir o ódio. Em resumo, não importa o que se esteja fazendo, examinar sempre o estado da própria mente com vigilância e alerta mental contínua, realizando o benefício dos outros. É a prática do Bodhisattva. Quando se medita, quando se medita na repulsão do corpo, se diminui o apego. E meditando sobre na compaixão, se reduz o ódio. A repulsão do corpo aqui significa nas interioras do corpo, naquilo que tem dentro do corpo, quando se medita, ou meditação sobre um cadáver. Então, com isso, fazendo esse tipo de meditação, se diminui o apego. E todas essas emoções perturbadoras, emoções negativas, é explicado profundamente nos textos de Nagarjuna, onde Nagarjuna disse que todas as nossas as mentões aflitivas surgem são arraigadas na ignorância. Todas essas aflições, emoções aflitivas é arraigada na ignorância, que nos faz perceber que as coisas que nos aparecem como existissem por elas mesmas, autossurgidas. Compreendendo a pureza das... o verso 37, ele está comentando, você não pode só eliminar essas emoções negativas através da reza, mas aquilo que você deve fazer é compreender como essas aflições mentais surgem, como elas surgem, e aplicar os antídotos para a eliminação dessas aflições negativas. Nós vamos parar por aqui como no comentário desse texto, e agora os três principais aspectos do caminho. Esses três principais aspectos, que é a renúncia do samsara, a mente da eliminação, e outro sumariza, resume os ensinamentos do Buda. Mestre Lama Tsongkhapa estudou estudou
profundamente esses textos e praticou também, meditou. E esse texto e os 3 principais aspectos do caminho foi escrito para Zakonawan Thapa, que escreveu a Lama Tsongkhapa, e que esse mestre Zakonawan Thapa, ele morava no Tibete Ocidental, ensinando esse ensinamento do Buda. E de lá ele escreveu para Lama Tsongkhapa, pedindo conselho em como praticar o Dharma, ao instruí-lo sobre como praticar o Dharma. E Tsongkhapa respondeu que os 3 aspectos principais do caminho Lama Tsongkhapa respondeu que ele deveria praticar os 3 aspectos principais do caminho e acrescentou: se você conseguir seguir as minhas palavras, te guiarei em todas as suas vidas, e quando eu me manifestar a iluminação, você será o meu primeiro, será o primeiro a quem ensinarei. A homenagem aos mestres veneráveis, explicarei agora os ensinamentos dos 4 nomes de verdade foi nos dado para que nós possamos alcançar a iluminação. Para aqueles a correta visão é para nós realizarmos a vaidade. Explicarei agora, no melhor modo possível, a verdadeira essência de todos os ensinamentos do Buda, o caminho elogiado pelos nobres Bodhisattvas, e entrando para aqueles fortunados que examinam a liberação, aqueles que não... aconselhando o segundo verso aconselhando os discípulos a ouvir, aqueles que não são apegados aos prazeres da existência transitória e que se esforçam em tornar significativa essa vida dotada de liberdade e riqueza, aqueles que cultivam a fé no caminho que agrada a todos os vitoriosos, os seres afortunados, escudem com uma mente clara. O terceiro verso sem a determinação genuína de ser livre, não há modos para alcançar a pacificação. Devido à incessante busca pelos prazeres dos reinos da existência cíclica, os seres sencientes são completamente acorrentados no samsara. Portanto, desde o início deve-se procurar a renúncia da existência cíclica. Os 2 primeiros versos mostram a visão correta, o terceiro verso mostra a renúncia, e o 4º verso também mostra a renúncia. Eu uso sempre as linhas que foram escritas principalmente para desenvolver a Bodhicitta. O verso que eu recito o verso número 7 e número 8 em conexão com a rendição. Renascidos incontáveis vezes na existência cíclica interruptamente, atormentado pelos 3 tipos de sofrimento, contemplando nessas condições de sofrimento dos seres sencientes, nossas mães desenvolvam a sublime mente da Bodhicitta. Esses sofrimentos que nossas mães oferecem são arraigados nas ações, que por sua vez é arraigado nas nossas aflições mentais ou emoções negativas, e essas aflições mentais ou emoções aflitivas, por sua vez, é arraigada na ignorância. Aqui, no verso número 6,
Em vez de falar sobre as mães, em vez de falar os sofrimentos de serem sencientes minhas mães, eu troco esses para mim mesmo, os sofrimentos de meu mesmo. Vamos parar por aqui com os estamentos dos 3 aspectos principais do caminho e agora vamos fazer a sessão de perguntas. Thank you, His Holiness. Muito obrigada, Sua Santidade. O moderador de hoje é Lin Min-chan. E nós, She is a retired teacher. She still teach economics. So we have Karen Docton for your question. nós temos uma professora aposentada de Singapura. E a minha pergunta é: às vezes tentamos ajudar alguém ou alguma coisa quando eles estão em necessidades. Entretanto, a ação que tomamos falha. Or is it just better to apologize and move on? Thank you. Nessa situação, é melhor tentar ajudar tomando uma abordagem diferente ou é melhor simplesmente pedir desculpa e seguir em frente? Ajudar as pessoas necessitadas ou seguir em frente? Sobre isso, quando você tem uma motivação sincera de ajudar os outros e faz o possível para ajudá-los, é claro que você pode encontrar circunstâncias desfavoráveis, mas apesar disso, você tem que alimentar a sua coragem e seguir com a sua motivação. Ou seja, a prática das 6 perfeições, a perfeição da generosidade e esforço, desenvolvendo o amor afável para os outros e praticando essas práticas da generosidade e assim por diante, é muito importante. Quando você faz essas práticas em relação aos seus familiares e entes queridos, essas práticas podem se tornar um apego. Mas quando você faz essas práticas com seus inimigos, isso não se torna causa para desenvolver o apego. Você tem que ver esses inimigos como seu mestre espiritual e fazer o possível e do seu melhor para ajudá-los, mesmo que sejam seus inimigos e que eles não queiram que não apreciam a sua ajuda. Também você também tem que usar a sua inteligência discriminativa para ver o que é melhor para ajudá-los. Mesmo que você faz o possível para ajudá-los, mas devido ao karma individual de certas pessoas, eles não podem ser ajudados. E talvez mesmo que nós temos a intenção de ajudar, mas às vezes essa ajuda que nós pensamos que seja benéficos, em vez nós estamos ajudando. Nós estamos piorando a situação deles. Nesse caso, é melhor que nós sejamos neutrais. Então, nós devemos usar a nossa inteligência discriminativa de como ajudar em maneira correta pessoas. Às vezes, uma ajuda não é necessariamente uma coisa boa. A próxima pergunta é de Celina Fonsum, da Malésia, e é uma arquiteta. As a regional coordinator for E ela Southeast Asian centers.
E ela trabalha como um coordenador geral da UFPMT. My question is, Bom dia, Sua Santidade. A minha pergunta para o senhor é: 샹라 편도 시베세 남도 마송와도 장라 내방 용근 두게 가 Sua Santidade está perguntando a alguém alguma coisa ao tradutor? 이 되게 들어 더 좋아한데 들베다 들베 대연이 하고 시베 점린 들 민주 남다 지다 태양 슉 잡고시 시들게 더 하면서 다 치 대연기 가다에네 지단식 하면 14고 더 Ele continuou a explicação anterior. As coisas, os objetos externos incrementam a nossos apegos. E hoje o mundo atual é focado nos prazeres externos. E por isso tem as pessoas felizes, que aparentemente são felizes. Aparentemente são felizes, mas no fundo não são. Desde o início do jardim da infância, até do início da escolarização, desde o jardim de infância até a universidade, as pessoas os alunos são ensinados à competição, ao materialismo. E eles pensam que esse materialismo vão ajudar a trazer uma paz mental, mas isso não é o caso. Esse não é o caso. Atualmente existe muito desenvolvimento sobre a parte material, e isso acrescenta o apego. E por causa aumentam o apego, os desejos, e por causa desse desejo, quando eles enfrentam algumas dificuldades, eles ficam raivosos. E com isso ajuda a incrementar as nossas emoções negativas destruidoras. Os ensinamentos do Buda, que fala sobre as 6 perfeições, e principalmente a 6ª perfeição, a sabedoria transcendente, é muito importante. Então nós devemos compreender os pró e a parte negativa e positiva das nossas ações. Buda mesmo disse que nós devemos compreender o propósito das nossas ações e, depois disso, efetivamente engajar-nos nas ações. E por isso que Buda proibiu alguns discípulos de fazer certas ações. Isso não mostra que nós devemos realmente saber o que os pró e o contra de certas ações. Porque certas ações promovem, incrementam os nossos desejos, e isso, por sua vez, incrementa as nossas aflições negativas. E por isso que o desenvolvimento material sozinho não nos traz a paz mental. E hoje em dia tem muitas e muitas pessoas procurando por essa paz mental. Nós vemos essas tradições filosóficas e espirituais, por exemplo, como o budismo. E as pessoas, por causa que eles não são capazes
Porque eles não são capazes de satisfazer essa paz mental, eles procuram tradições espirituais como o budismo. 하우스 진짜 통해서 관심이 그냥 전부지 디가는 이제 되게 소자 Nós desenvolvemos a raiva por causa dessa mente limitada, dessa nossa mente limitada. Mas se nós pensarmos amplamente sobre as outras pessoas, os bilhões de pessoas que existem no mundo, o que poucas pessoas existem, essa nossa limitadeza mental diminui. Todos esses 7 bilhões de pessoas são interdependentes. Nós dependemos desses 7 bilhões de pessoas para a nossa felicidade, para a nossa saúde, mas nós, por causa da nossa mente limitadeza, essa mente limitada que possuímos, nós pensamos somente nas coisas boas para nós mesmos e negligenciamos as outras pessoas. Por isso que, focando somente no desenvolvimento material, é muito limitado. E também, sendo egoísta ou autocentrista, isso é oposto à realidade que nós vivemos, porque nós somos interdependentes. E devido a esse autocentrismo, egoísmo, todos esses problemas surgem, todos os outros problemas externos surgem. We truly appreciate your insightful answer Sua Santidade, to the question that many Buddhists are concerned. Sua Santidade, nós somos muito agradecidos por causa por essa luz que o Senhor nos deu. From Thailand, A terceira pergunta practitioner. um praticante Vipassana e é professora. Sua Santidade, há muitas maneiras de praticar meditação. Você poderia aconselhar qual tipo de meditação é o mais benéfico? 지도 고문이야 아니 제공단 조금 세네 meditation 세지다 Geralmente, a meditação pode ser edificada em meditação analítica, ou chamada Vipassana. 아니 vipassana는 제공체 다티 Shamatha é dito que é a meditação de calma, da calma, e Vipassana 공의 시에 calma permanente, e Vipassana é considerada como meditação analítica. Quando você faz a meditação de Tamatha, você tem que, aquilo que você faz é retirar sua mente dos objetos, dos prazeres sensoriais. 네트체 되네 이 Você tem que abster a sua mente, das distrações dos objetos sensoriais e focar somente num objeto que você escolheu para meditar. Todos os objetos dos prazeres sensoriais, eles nos causam distrações. E quando você retira sua mente desses objetos sensoriais que provocam prazeres sensoriais, você interioriza a sua mente e depois consequentemente, você pratica a Vipassana. Para aqueles praticantes do Mahayana, a meditação mais importante é aquela sobre a vaziedade. Sem deixar que a mente seja distraída pelos 5 objetos sensoriais, tendo a mente retirada desses 5 objetos sensoriais, eles focam interiormente na vaziedade. 세리 잠강도 Você tem que 제가 찍고 뭐 이거체 아니 다음에 된다 아니 다 되게 하는 것도 쉬워 quando você
Quando você começa a meditar sobre a visibilidade, você você foca sua mente não só na luz clara da mente, nos clara da mente, mas você foca nesses 3 aspectos principais do caminho. We are very thankful for your advice. Muito obrigado, Sua Santidade, pelos seus conselhos. Kakale from É, Indonesia. A 4ª pergunta é de Mariana Kakalin, da Indonésia. Ela é empresariada. Bom dia, Sua Santidade. Muito obrigado pelos ensinamentos preciosos. Minha pergunta é: como podemos não ser aproveitados ou percebidos como fracos enquanto somos compassivos em nosso local de trabalho? 다? 당한주 지속 구육의 개발지 여설에 제가 천디 짱짱 O ambiente do trabalho a qual pertencemos, a sociedade a qual pertencemos, aqueles que são mais ou menos imbuídos pelos desejos, pelo prazer somente da vida, eles acham que aqueles que praticam são pessoas fracas. 야채보시기 타는 A prática do amor e afabilidade, 몽구스도 저희는 넌 되게 안 들어오나 진보 você tem que comprar esses 2 com a paciência e o contentamento, 강에 그릇이 채로 e usar a lógica, 튜버지기 타는 o raciocínio lógico para praticar a lógica ou a consciência, a mente discriminativa para praticar a generosidade e assim por diante. E você usar essas práticas para ajudar as outras pessoas. E quando os outros riem de você porque você está fazendo essas práticas, você tem que ser capaz de deixar isso para lá, não se sentir ferido. Com o passar do tempo, aqueles que te criticaram, eles estão criando karma, eles estão criando os karma para sofrimentos em futuros, no futuro. Na prática, no budismo se diz que nós devemos fazer as práticas que beneficiam as outras pessoas. Mas efetivamente outras pessoas, enquanto praticamos, outras pessoas podem abusar verbalmente de você, criticar você. E você, por sua paz, você tem que reprimir essas ações negativas que os outros fazem para com você, mas fazer essa repressão sem raiva, sem ódio e assim por diante. Last questioner, who is an air ticket agent from Vietnam. A segunda questão, Bùi Mai Chi. a 5ª pergunta é de Mr. De Boi Mei Che Yar, do Vietnã. So today, on behalf of Pendaling Vietnam, I would like to ask you, Eu gostaria de perguntar, a minha pergunta é: quão importante é confiar em um guru com devoção para atualizar o caminho à iluminação? 신인된주 Confiar no guru 랍자 보고지 로중 야구 용어리야 초신에 기계 em geral, confiar no guru significa, por exemplo, por um lado, os discípulos têm que ser qualificados e os estudantes, o professor tem uma pessoa que é sábio e os estudantes têm que saber como escutar o professor e até mesmo 샤사첸
Até mesmo na aprendizagem em geral, a relação entre o professor e o estudante é muito importante. 아니 기계 삼는 아니고 Quando o professor pensa no benefício a longo andar, 기계기 뭐네 ele toma a responsabilidade de ajudar o estudante por toda a sua vida. 기술 É muito importante. Mas se o estudante, se o professor mas se o professor o professor só pensa em ganhar seu salário e não ajudar efetivamente os seus estudantes, não é bom. A pessoa tem que ter, o professor tem que ter o amor e a afabilidade para com os estudantes 또 심주 제고 왔었지도 e a capacidade dos estudantes, ele tem que não, o professor tem que ser capaz de ver a capacidade intelectual dos estudantes e qual seria a melhor coisa para o estudante estudar no futuro. Isso deve ser investigado pelo professor e instruir os estudantes de acordo com a sua habilidade mental ou aptidão. Isso é na escola em geral, mas falando do Dharma, tem aqueles mestres bons e tem aqueles mestres maus. O melhor professor para o Dharma é aquele mestre virtuoso. Em geral, para os estudantes, que é obediente ao seu professor, e o professor, por sua vez, é generoso e gentil para os discípulos, é muito importante. Mas, falando a respeito do Dharma, no Dharma, o professor tem que ter as 10 qualidades que é mencionado no Sutra Alankara, como por exemplo, ter só subjugado a própria mente e assim por diante. A Lama Tsongkhapa disse, para aqueles que desejam disciplinar a mente dos outros, primeiramente deve disciplinar sua própria mente, subjugar sua própria mente. E para fazer isso, não é necessário só fazer algumas práticas ou reza, mas as práticas devem ser confinadas aos ensinamentos do Buda. E por isso que o professor tem que ser a prática da moralidade, concentração e a sabedoria, que é ensinado no Sutra Alankara. E, além disso, o professor também tem que ser gentil, compassivo, afável. O professor deve ser alguém que pode conduzir o seu discípulo ao completo caminho, à iluminação, do início ao fim. O professor não deve ser não deve só ser alguém que dá iniciações ou faz alguns rituais. Mas essa afirmação que Lama Tsongkhapa disse, que aqueles que devem ensinar os outros devem primeiramente dominar propriamente, então é muito significativo. Então, aquilo que eles ensinam aos outros, ele deve ter praticado por ele mesmo. Então, sem ter praticado por ele mesmo, não é uma coisa correta. Se ele fala uma coisa e pratica e vivencia outra coisa. E na escola, a nível escolar também, isso é aplicado ao nível escolar também. Sobre quanto é importante confiar no Guru.
주다 대번 남다네 Eu, 마신 너서 능해다 em geral, eu falo sempre umas linhas do Abhisamaya Lankara. No Abhisamaya Lankara tem 10 estrofes, tem 10 versos que o discípulo, o mestre deve mostrar ao discípulo. Quando o discípulo que quer conduzir o discípulo ao caminho deve ensinar as duas verdades, a verdade convencional, a verdade última, e não só usar os símbolos como sinos, vajra e assim por diante. Isso não é correto. Através dos ensinamentos das duas verdades, ele conduz o caminho das 4 nobres verdades. Isso é o correto. Para viajar no caminho da iluminação, viajar pelo caminho da iluminação, você precisa de um mestre que tenha conhecimento vasto e tenha experiência, seja das escrituras e seja também a experiência de ter praticado. Não é importante o mestre ter só a capacidade de fazer práticas e rituais, mas isso deve ser implementado com a experiência confinada, deve ser confinada com os ensinamentos do Buda. No Lamrim, no Caminho Gradual à Iluminação, tem vários versos que mostra esse caminho, essas qualidades do mestre também. Como o Lama Tsongkhapa disse, as 4 nobres verdades deve ser usado pelo mestre para conduzir os discípulos ao caminho da iluminação. E isso é importante, seja para o veículo básico, seja o veículo universal, que é o veículo Hinayana ou Mahayana. O Lama tem 2 textos tem 2 textos escritos do Lamrim, que é breve textos resumidos, escritos por Labsam Panchen, que não tem a explicação sobre a conduta do guru. Mas no Lamrim completo fala completamente de como confiar no guru. E esses ensinamentos é muito importante, seja para ambos os veículos. Então, o mestre deve ser capaz de conduzir os discípulos por meio dos ensinamentos das 4 nobres verdades e dos 10 versos escritos no Abhisamaya Lankara. E se você é capaz de estudar esses ensinamentos, você será capaz de desenvolver experiência dentro de você mesmo. Mesmo que você não seja capaz de ter essas experiências, desses ensinamentos no seu contínuo mental, experiência dentro de você, mas você deixará impressões no seu contínuo mental para a próxima vida. Mesmo se você
Mesmo se você devesse morrer amanhã, é importante aquilo que você fez até hoje, que você estudou até hoje. Mesmo que você não possa se tornar uma pessoa experiente nos ensinamentos, mas você tem que deixar as impressões mentais no seu contínuo mental para a próxima vida. Isso é muito importante para mim. Alguns tópicos que alguns outros eruditos acham muito difícil para compreender, para mim é muito fácil a compreensão desses certos tópicos. Isso, para mim, é devido às impressões mentais que eu deixei no meu contínuo mental na vida passada. Mesmo que você não consiga desenvolver a renúncia profundamente nessa vida, mas você tem você não pode pensar que vai alcançar a iluminação durante 3 anos de retiros. Isso é como a propaganda chinesa comunista. Por exemplo, se vemos o exemplo de Milarepa, que ele praticou a sua vida inteira para alcançar a iluminação. E tem na tradição Gelupa, tem o mestre Nosso Gyatso, que ele viveu como um eremita por 40 anos. Então, a progressão através do caminho da iluminação não é uma coisa fácil, é uma coisa que existe esforço, entusiasmo e persistências. Para mim mesmo, sobre mim mesmo, sobre a Bodhicitta, eu medito por mais ou menos 50 anos, e sobre a vaziedade, é mais ou menos 60 anos que eu comecei a meditar e a pensar sobre a vaziedade e sobre a Bodhicitta também. Tendo meditado na Bodhicitta por 50 anos e sobre a vaziedade por 60 anos, eu ainda não alcancei a iluminação. Mesmo que nós rezamos, possa eu nunca ser me separado do precioso Guru, e possa eu alcançar a iluminação e alcançar o estado do Vajradhara. Essa deve ser a nossa atitude. Não pensar com uma mente limitada. A próxima pergunta é de Wallace, de Hong Kong. Sua Santidade, parece que essa situação do Covid-19 é interminável e afeta não apenas nossa vida diária, mas também a comunicação humana. Como podemos voltar à nossa vida normal? Falando em geral, como é falado no Abhidharma Kosha, existiu um tempo em que o universo foi vazio, era vazio total, e tem o processo de evolução da era da permanência, e depois tem a era da destruição. Tem esse ciclo mencionado no texto do Abhidharma Kosha. Falando sobre o tempo, a era da destruição, a era da destruição será imbuída de armas destrutivas, de epidemia, de doenças e fome. As diferentes enfermidades, epidemias, pandemias e assim por diante, e sobre a destruição por armas, isso parece que a era de destruição, através da era da destruição por armas, parece que já passou.
que muitas pessoas morreram com essa destruição por armas nucleares, 개발 면직 써야 되기. e por causa disso, 개발 면직 춘지 아니 가래 저기. 아. as doenças acontecem. 전에 E depois vem a fome, E é dito que no final tem a destruição pelo fogo e pelo vento. E nesse momento vemos que visto que o aquecimento global está ficando cada vez pior, e alguns cientistas dizem que em poucas décadas muitos rios secarão. E isto é parecido como a destruição pelo fogo. E sobre o Covid-19, muitas pessoas estão sofrendo hoje, atualmente, muitas pessoas estão sofrendo com essa Covid-19. É claro, disso tudo, todas as evidências, podemos ver que estamos vivenciando a era da destruição. E mesmo assim existem muitos médicos que estão se esforçando para ajudar a descobrir medicinas, remédios para aliviar essa pandemia. E nós, como praticantes do budismo, e principalmente da tradição de Nalanda, eu acho que é muito importante recitar o mantra de Aryatarya Om Taretu Taretu Resoha como prática budista para aliviar esses sofrimentos. Nos chineses, vocês têm Kuan Yin. Kuan Yin algumas vezes é referido como Tara e algumas vezes é referido a Avalokitesvara. Se vocês puderem recitar Om Taretu Taretu Resoha, eu acho que seria muito benéfico para aliviar essa pandemia, os sofrimentos provocados por essa pandemia. Eu faço essa prática no meu dia diariamente. Eu recito o mantra para a pandemia desaparecer da Índia e em muitos outros lugares, e eu recito Om Taretu Taretu Resoha. E para aqueles que são praticantes budistas, recitar esse mantra Om Taretu Taretu Resoha, isso será realmente de muito benefício para todos. Os cientistas, vocês todos, médicos, cientistas, vocês estão se esforçando em produzir a vacina, que talvez pode ser encontrada. Isso é muito importante, mas a nível último, a distração através do fogo, isso não tem nada que possamos fazer, é um ciclo. Muitos de nós falamos sobre a terra pura, Então, tendo praticado a renunciação bodhisattva e a visão correta, e combinando ele com a purificação e acumulação de méritos, eventualmente, quando chegará o tempo que o mundo será destruído pelo fogo e assim por diante, talvez seremos capazes de alcançar ou renascer na terra pura. E nós podemos olhar, em outras palavras, pensando em
praticar, fazer práticas em vida após vida, por um longo período, vida após vida, é muito importante. Nós temos essa mente que é imprincipiável. Isso, a mente surge de causas compatíveis, causas substanciais compatíveis. A mente não surge de causas que são incompatíveis. Então, a mente surge de causas. Existe dois tipos de causas substanciais e causas cooperantes. A mente sutil continua, mesmo depois da destruição do mundo pelo fogo, pela mente e assim por diante. Nós existiremos porque a mente existirá. Então, eu digo, até quando... eu sempre falo, enquanto o mundo existe, o espaço existe, enquanto os seres sencientes aí permanecer, posso eu também permanecer para dissipar os sofrimentos dos seres. E isso é muito importante que nós praticamos para ajudar os outros seres. Isso é a essência da minha prática. E fazer essa prática enquanto o espaço permanecer e enquanto os seres sencientes aí permanecerem é muito poderoso. E tem uma razão, então existe uma razão para mim, existe uma razão para mim manter a coragem de trabalhar para os seres sencientes. We would like to wish you a very happy Teachers Day. Our last questioner from Sua Santidade, nós hoje na Índia é o Dia dos Professores, então nós gostaríamos de desejar ao senhor bom dia pelos professores. Felicidade para o Dia dos Professores. A 7ª pergunta é... Question is, without De Lee Soe, Roshio, da Malésia. Sua Santidade, sem uma renúncia forte e estável, é possível começar a desenvolver a Bodhisattva, mesmo que seja um pouco? Hi, Ms. Lim, you can continue your question, please. My question is, without strong and stable renunciation, is it possible to start developing even a little bit of bodhicitta? Thank you. Obrigada, Sua Santidade. Então, esses três aspectos principais do caminho, renúncia, bodhicitta e a visão correta, não acontece de um dia para o outro, mas devemos ir no processo de desenvolver a sabedoria que compreende a vaziedade, baseado nos escutados ensinamentos, estudar, refletir e meditar por muito tempo. Nós temos de pensar na impermanência, na natureza impermanente da nossa vida e na momentariedade das coisas e depois começar com a prática da renúncia e depois começar a pensar, assim como você não quer os sofrimentos, todos os seres sofrimentos não querem sofrimento. E você, através disso, você desenvolve a aspiração de ajudar os outros a se livrarem dos sofrimentos. E depois, para ajudar os outros efetivamente, você tem que ser livre dos sofrimentos. Então,
Então, a aspiração de alcançar a iluminação para poder beneficiar efetivamente os outros seres incrementará, fazendo isso, a prática nesse processo. Todas as nossas visto que todas as nossas emoções negativas perturbadoras são arraigadas na ignorância, a renúncia, então, é muito importante para desarraigar essa ignorância. Quando você compreende que a visão correta significa a compreensão da verdadeira maneira de existir dos fenômenos ou a vaziedade dos fenômenos, isso ajuda a eliminar a visão, a solidificação ou objetificação que nós fazemos com as aparências. Lama Tsongkhapa disse que a compreensão da vaziedade nos ajuda a desenvolver a visão correta. Então, para a renúncia, para que sejamos capazes de desenvolver a renúncia e a bodhicitta, a compreensão da visão correta é muito importante. Esses três não devem ser praticados ou estudados separadamente, mas um complementa o outro. E isso é tudo para hoje. E muito obrigado por Sua Santidade por esses ensinamentos.